Prepare-se para uma jornada épica de fé, redenção e lições duradouras. Imagine um marinheiro em um abismo marinho, rodeado por trevas e esperando por um milagre. Seus pensamentos voam, buscando consolo em meio à angústia. De repente, uma luz se acende, revelando um caminho para a superfície. Com esperança renovada, ele nada em direção à luz, vislumbrando a promessa de um novo começo. E então surge, majestosamente, um portal de luz, guiando-o para um lugar seguro. Junte-se a nós nesta exploração, pois juntos desvendaremos os mistérios da narrativa bíblica de Jonas. Embarque conosco nesta aventura inspiradora e descubra a profunda mensagem de esperança e renovação que Jonas e o grande peixe têm para você. Um homem chamado Jonas, que era do reino de Gat, recebeu uma mensagem urgente de Deus. Ele o chamou para pregar arrependimento a uma cidade distante, Nínive. Mas Jonas não queria ir para lá. Ele preferiu embarcar em um navio rumo a Tarsis, pois via Nínive como uma missão difícil. Quando Jonas estava no navio, uma forte tempestade se formou no mar. Os marinheiros temeram pela sua vida e ofereceram sacrifícios a seus deuses, pedindo proteção. Jonas, por sua vez, sabia que a culpa pela tempestade era sua, pois desobedeceu a Deus. No auge da tempestade, os marinheiros gritaram, suplicando por piedade. Jonas se levantou, confessou seu pecado e pediu para ser lançado ao mar, para acalmar a tempestade. Os marinheiros, em desespero, lançaram sortes e descobriram que Jonas era o culpado pela tempestade. Com tristeza, eles o deixaram no mar. Então, Jonas foi envolto por um grande peixe, o qual o engoliu. Jonas ficou no ventre da baleia por 3 dias e 3 noites. Durante esse tempo, ele orou a Deus, lamentando a situação em que se meteu. Jonas se arrependeu de desobedecer a Deus e prometeu que, se fosse salvo, cumpriria a missão que lhe fora encomendada. Deus ouviu a súplica de Jonas e instruiu a baleia para que o cuspisse. O peixe cuspiu Jonas, o qual saiu do ventre do peixe inteiro, salvo e pronto para cumprir a missão que Deus havia lhe encomendado. Jonas, agora determinado, seguiu para Nínive, onde pregou arrependimento aos habitantes. Surpreendentemente, todos se arrependeram e se converteram, fazendo jejum e vestindo-se de saco e cinza. Deus viu a sinceridade do povo e anulou o decreto de destruição da cidade. Após a experiência no ventre de uma grande baleia, Jonas percebeu a grandeza de Deus. Ele compreendeu que Deus é misericordioso e que perdoa os pecadores que se arrependem. A história de Jonas e o peixe grande nos ensina lições valiosas. Deus concede a todos oportunidades para que cumpram seu propósito, mesmo que o caminho seja difícil. Deus é misericordioso e dá segundas chances para aqueles que se arrependem. As Escrituras revelam uma realidade impactante. Jonas, um profeta obediente, recebeu a missão de anunciar o juízo iminente sobre a cidade de Nínive. Entretanto, em vez de cumprir a ordem divina, Jonas se rebela e foge em direção a Tarso, embarcando em um navio comercial. A atitude de Jonas revela um terrível pecado, a incredulidade, pois ele duvida da capacidade de Deus em perdoar Nínive. Contudo, o plano divino se desenrola quando uma forte tempestade ameaça o navio em que Jonas está a bordo. Sentindo culpa e temor, Jonas se entrega aos marinheiros, reconhecendo sua desobediência a Deus. Para aplacar a fúria do oceano, Jonas é lançado ao mar. No ápice do perigo, o profeta é engolido por um grande peixe, iniciando um período de provação e reflexão. Jonas encontra-se aprisionado no ventre do peixe, enfrentando o escuro, úmido e claustrofóbico ambiente por 3 dias. É nesse momento crítico que o profeta clama a Deus, buscando perdão e orientação. Jonas se arrepende, prometendo obediência em caso de salvação. A história de Jonas e o grande peixe nos convida a refletir sobre a misericórdia de Deus.
Em meio à escuridão, Jonas experimenta o poder divino ao ser salvo miraculosamente do peixe. A libertação de Jonas simboliza a infinita misericórdia de Deus, que perdoa e oferece novas oportunidades para a obediência. A ação de Jonas, ao invés de levar arrependimento a Nínive, gera medo e desespero entre os marinheiros. A fúria do mar personifica a ira divina contra a desobediência do profeta. A calmaria repentina do mar evidencia o controle divino sobre a natureza e a reverência que merecem. A história de Jonas nos ensina lições profundas. A fé e a obediência são essenciais para viver uma vida em harmonia com Deus. Essa história nos convida a refletir sobre a importância das escolhas que fazemos. Assim como Jonas, podemos enfrentar situações inesperadas e desafiadoras em nossas vidas. No entanto, diante dos obstáculos, é fundamental lembrar que as ações que tomamos possuem consequências. Escolher desobedecer a Deus, como Jonas inicialmente fez, pode nos levar a momentos de angústia e provação. Porém, a história de Jonas também nos mostra que Deus é misericordioso e paciente. Ele nos oferece oportunidades para que reconheçamos nossos erros e nos arrependamos. Jonas teve a chance de se redimir e cumprir sua missão, levando o recado de arrependimento a Nínive. A história de Jonas e o peixe simboliza a oportunidade de recomeçar. Quando nos perdemos em caminhos errados, Deus pode nos conduzir de volta ao caminho da obediência e do propósito, assim como fez com Jonas. A experiência de Jonas no ventre da baleia foi um momento de transformação. A solidão, o medo e a reflexão o levaram a buscar Deus de maneira mais profunda. A jornada interior de Jonas o preparou para a missão que o aguardava. O profeta aprendeu que desobedecer a Deus não apenas gera consequências para si mesmo, mas também aflige aqueles que amamos. A fé de Jonas foi fortalecida na adversidade, demonstrando que a verdadeira fé se manifesta em momentos de provação. A história de Jonas e o peixe grande reflete a importância da persistência em meio às dificuldades. Mesmo quando nos sentimos como Jonas, aprisionados em situações desafiadoras, devemos perseverar na busca por Deus, pois Ele está pronto para nos ouvir e nos ajudar. Jonas orou ao Senhor enquanto estava no ventre do peixe. A oração foi sua única esperança, um farol de fé e arrependimento em meio à escuridão do abismo. A experiência no ventre do peixe o transformou, preparando-o para sua missão. A história de Jonas e o peixe Giant nos convida a refletir sobre a grandeza de Deus. As ações de Deus transcendem nossa compreensão humana. Assim como Jonas não entendia o propósito de Deus em relação a Nínive, também podemos questionar os planos de Deus em nossa vida. Deus preparou o peixe para salvar Jonas, mostrando que ele usa meios inusitados para alcançar seus propósitos. Deus tem poder sobre a natureza e pode usar qualquer coisa para cumprir sua vontade. A fé é fundamental para aceitarmos a solução que Deus nos apresenta, mesmo que ela ultrapasse nossa lógica. A história de Jonas e o peixe Giant revela a paciência de Deus. Deus é paciente e espera que nos arrependamos e voltemos a Ele. Mesmo quando fracassamos, Deus continua disposto a nos perdoar e nos abençoar. Deus chamou Jonas para pregar em Nínive, mas ele fugiu para Tarsis. Jonas desobedeceu a Deus por medo, pois não acreditava que Nínive se arrependesse. A fuga de Jonas para Tarshish simboliza a resistência humana em enfrentar desafios e seguir a vontade de Deus. Em vez de cumprir sua missão, Jonas busca um caminho mais fácil, mostrando que a desobediência a Deus pode nos levar para longe de nosso propósito. Após ser engolido pelo grande peixe, Jonas se arrepende de sua desobediência a Deus. O arrependimento de Jonas demonstra a misericórdia de Deus, que o perdoa e o libera do ventre do peixe. Através da fé,
Jonas confia na promessa de Deus e se entrega à vontade divina, compreendendo que Deus é soberano e tem poder sobre todas as situações. Cumprindo a ordem de Deus, Jonas profetiza a destruição iminente de Nínive. A mensagem de Jonas aos ninivitas expressa o juízo iminente e a necessidade de arrependimento. Jonas proclama o arrependimento para que Deus se volte, abrace a conversão do povo e abandone a destruição da cidade. A fé de Jonas se fortalece ao proclamar a palavra de Deus, demonstrando que a pregação da mensagem divina fortalece a fé do pregador. A história de Jonas e o peixe Giant nos convida a refletir sobre a misericórdia de Deus. A reação da população de Nínive demonstra a misericórdia de Deus, que perdoa e se compadece da humanidade. A fé de Jonas o capacita a pregar com convicção, confiando na promessa de que Deus ouve as orações e responde aos pedidos de ajuda. A fé de Jonas se torna mais forte quando Deus intercede para libertá-lo do ventre do peixe, demonstrando que a fé se fortalece em meio a provações e superação de obstáculos. A história de Jonas e o peixe Giant é um exemplo de fé, obediência e misericórdia. Deus nos convida a aprender com o exemplo de Jonas, buscando a Deus em meio a desafios, confiando em sua misericórdia e obedecendo à sua vontade. Reflita sobre a mensagem central da história de Jonas e o peixe Giant e siga os ensinamentos de Jonas, buscando a Deus com fé e perseverança. E aí, gostou do nosso mergulho nas profundezas da história de Jonas e o peixe? Esperamos que tenha sido uma jornada inspiradora para você.